Criança de rua autista enfrenta milionário para salvar um cavalo velho que ele abandonou. O final é surpreendente. Ninguém esperava que um menino descalço parasse um leilão de cavalos de luxo. Muito menos que ele encarasse, aos gritos, um dos homens mais poderosos da cidade. Tudo isso por um cavalo velho, manco e esquecido. Mas o que ninguém sabia é que esse cavalo ainda relinchava por aquele que o descartou, e que o menino, mesmo sozinho, carregava uma verdade capaz de destruir um império. O sol despontava por entre os arranha-céus de vidro, lançando reflexos dourados sobre o asfalto rachado da cidade. Enquanto a luz brilhava nas fachadas espelhadas dos prédios luxuosos, as sombras mergulhavam os becos em escuridão e silêncio. Era como se duas cidades coexistissem no mesmo espaço, uma de glamour e poder, a outra de abandono e sobrevivência. No fundo de um desses becos, onde o cheiro de lixo misturava-se com a umidade mofada das paredes grafitadas, dormia Lucas, um garoto de 11 anos, magro como um fio de vento. Seus cabelos desgrenhados colavam-se à testa suada, e sua pele bronzeada pelo sol revelava as marcas da luta diária. Entre caixas de papelão e cobertores rasgados, ele se encolhia para suportar o frio das madrugadas. Mas Lucas não estava sozinho. A alguns metros dali, preso a um cercado de madeira podre, em um terreno baldio, vivia seu melhor e único amigo. Rufus, um cavalo idoso, de pelagem opaca, olhos tristes e costelas marcadas como trilhos em seu corpo frágil. Rufus mancava da pata traseira, resultado de anos de maus tratos. Já fora símbolo de luxo nas propagandas das fazendas do magnata Otávio Brenner, mas agora era apenas um vestígio esquecido do que um dia representou. Todos os dias, Lucas atravessava os escombros do terreno para levar restos de pão e água a Rufus. Falava com ele como se fosse gente, ou melhor, como se fosse o único alguém que realmente o ouvia. Um dia a gente vai sair daqui, Rufus. Vamos correr por campos de verdade, sem grades, sem fome. Rufus balançava levemente a cabeça, como se compreendesse. Mas naquela manhã, o vento parecia diferente. A cidade murmurava algo por baixo, do ruído dos carros. Lucas acordou com o som de vozes e passos apressados. Escondeu-se atrás de uma pilha de caixotes quando viu dois homens de terno apontando para o terreno baldio. O velho Otávio quer limpar tudo até semana que vem. Esse trambolho de cavalo vai ser o primeiro a sair, entendeu? Lucas congelou. Sentiu o coração acelerar, os olhos se encherem d'água. Aquilo não podia acontecer. Rufus era tudo o que ele tinha. Durante os dias seguintes, o garoto começou a agir com uma urgência nunca vista. Catava latinhas, limpava para-brisas de carros, até tentou vender doces nos sinais. Qualquer centavo podia ajudar. Seu plano era insano, comprar Rufus. Mas que valor tem um cavalo descartado, manco e velho? Para Lucas, ele valia o mundo. Em uma tarde nublada, enquanto o céu ameaçava desabar, Lucas correu até a recepção envidraçada da empresa de Otávio Brenner, apertando nas mãos uma sacolinha de moedas e notas amassadas. Um segurança tentou barrá-lo, mas o garoto gritou: "Eu vim comprar um cavalo!" O saguão inteiro parou. Minutos depois, Otávio desceu de seu escritório curioso. Impecável em seu terno escuro, ele olhou Lucas de cima como quem observa algo grudado na sola do sapato. "Um cavalo? Qual?" "Rufus, o que o senhor deixou no terreno." Otávio soltou uma risada fria. "Aquele bicho imprestável? Pode levar. Ele já está morto em pé mesmo." Lucas não respondeu. Apenas soltou um suspiro aliviado, como se tivesse salvo o coração do próprio peito. Naquela noite, a chuva caiu com força. Lucas correu para o terreno baldio com a sacolinha vazia, gritando o nome de Rufus. Mas algo estava errado. O cercado estava quebrado. Rufus não estava mais lá.
Desesperado, o garoto correu pelas ruas até avistar um caminhão de reboque estacionado no galpão da prefeitura. Em um canto, encharcado, amarrado por cordas curtas, estava Rufus. Seus olhos semicerrados pediam socorro. Sem pensar, Lucas escalou a grade e desamarrou as cordas com dedos trêmulos. Mas antes que pudesse terminar, ouviu gritos e uma lanterna estourou luz sobre seu rosto. Ei, garoto! Sai daí agora! Lucas abraçou o pescoço de Rufus com força, gritou entre lágrimas. Ele é meu! Eu paguei por ele! É meu amigo! O vigia hesitou. Aquele menino molhado, com as roupas rasgadas e os olhos flamejando de desespero, dizia a verdade. O homem ligou para a empresa e, pela primeira vez em muito tempo, Otávio Brenner silenciou ao ouvir o relato. Talvez por cansaço, talvez por vergonha, ou talvez por um breve lampejo de humanidade. No dia seguinte, a cidade assistiu a uma cena incomum. Um menino puxando pelas rédeas um cavalo velho e manco, enquanto sorria com os olhos cheios de mundo. Lucas levou Rufus até um terreno na beira do rio, onde havia árvores, sombra e água fresca. Com a ajuda de vizinhos e doações que surgiram após a história viralizar, ele construiu um abrigo simples. Mas o mais importante, construiu um lar. Rufus viveu ali por mais 2 anos, os melhores de sua vida, e quando finalmente partiu, foi com o focinho encostado no peito de Lucas, cercado de carinho e não de esquecimento. E Lucas, bem, ele cresceu. Hoje dirige um pequeno centro de resgate de animais esquecidos pela cidade. Na entrada, uma placa simples carrega o nome que mudou sua história. Refúgio Rufus, onde cada vida tem valor. O sol queimava impiedosamente os telhados tortos da cidade, fazendo o asfalto ondular como uma miragem. Era um daqueles dias em que até o vento parecia cansado. O calor escorria pelas paredes de concreto, evaporava sonhos e afundava os esquecidos em silêncios abafados. Lucas corria descalço pelas pedras quentes do terreno baldio. Algo estava errado. Desde cedo, Rufus não soltara um único relincho, nem o tilintar de sua corda velha. Ao chegar ao cercado, o garoto congelou. Rufus jazia no chão, o corpo tremendo levemente. Suas costelas marcadas subiam e desciam com dificuldade. Os olhos, antes vivos, agora estavam sem brilho. A espuma branca ao redor da boca denunciava o perigo. Desidratação severa. E mais, havia cortes frescos nas patas, como se alguém tivesse tentado afastá-lo à força. Rufus! Gritou Lucas, ajoelhando-se ao lado dele. Acorda! Por favor, me ouve! O cavalo apenas ergueu a orelha, como se quisesse dizer, ainda estou aqui, mas não tinha forças para mais nada. Com o coração aos pulos e a garganta seca, Lucas correu pelas ruas da periferia, atravessou avenidas barulhentas, até alcançar o portão de uma ONG de proteção animal no centro da cidade. Lá dentro, ventiladores giravam preguiçosamente sobre salas brancas e cartazes de campanhas de adoção. Ele bateu com força no balcão de atendimento. Por favor, meu cavalo está morrendo. Ele está caído, cheio de feridas. Me ajuda, por favor. Uma mulher de colete verde olhou por cima dos óculos. Cadê o dono do animal? Sou eu, quer dizer. Ele é meu amigo. Eu cuido dele. Desculpa, mas não podemos ajudar sem um responsável legal. Você é menor, não tem documentos nem cadastro. E estamos com casos graves demais agora. Volta com um adulto, tá? Lucas sentiu as pernas falharem. Os olhos se encheram d'água. Ele vai morrer. Por favor. Mas a mulher já falava com outro atendente. Para ela, Lucas era só mais um menino de rua sujo, insistente, um ninguém. De volta ao terreno, o garoto encontrou Rufus ainda imóvel. O tempo estava contra ele, e a cidade surda. Foi então que ouviu 2 homens conversando, atrás de uma caminhonete parada no beco. O tal do Otávio Brenner vai estar no leilão real essa semana. Só cavalo de sangue puro, milhões e mais milhões.
Lucas arregalou os olhos. Otávio, o homem que havia descartado Rufus como lixo, agora estaria cercado de ouro e holofotes. Aquilo era injusto, revoltante. Rufus estava morrendo enquanto o homem que o jogou fora vendia cavalos com taça de champanhe na mão. Naquela noite, Lucas não dormiu. Pegou uma mochila com a única muda de roupa limpa que tinha, amarrou o tênis furado com barbante e escreveu com carvão num pedaço de papelão: "Eu não vou deixar você morrer, Rufus." Na manhã seguinte, misturou-se aos carregadores no pátio do Leilão Real, uma arena luxuosa cercada por jardins e seguranças. O ar cheirava a perfume caro, couro novo e desprezo disfarçado de elegância. Lucas entrou escondido por um portão lateral e se esgueirou entre os corredores até avistar Otávio Brenner cercado de empresários e fotógrafos. Respirou fundo. Seus passos vacilaram, mas a imagem de Rufus caído pulsava em sua mente. "Otávio!" gritou ele, rompendo a multidão. Todos se viraram, surpresos. Um silêncio desconfortável se instalou quando viram aquele menino sujo e suado invadindo o salão de mármore. Otávio franziu o senho. "O que é isso? Quem deixou esse moleque entrar?" Lucas se aproximou, os olhos cheios de lágrimas, mas firmes. "O senhor me deu o Rufus. Lembra? Disse que ele estava morto em pé. Mas ele não tá. Ele tá vivo. Tá sofrendo, cheio de ferida, jogado como lixo, e ninguém quer ajudar porque eu não tenho terno nem sobrenome. Isso é um leilão sério, garoto. Você está interrompendo." "Eu não tô aqui por cavalo de ouro. Eu tô aqui por justiça." A voz de Lucas tremeu, mas não recuou. "O senhor o usou para fazer propaganda, depois jogou fora. Ele não merece isso. Ele me salvou quando ninguém mais quis olhar para mim. Agora é minha vez de salvar ele." Um dos jornalistas, que já fotografava em busca de polêmicas, captou o momento. Os flashes começaram. Pessoas sussurravam: "É o menino do cavalo da periferia. Será que é verdade?" Otávio tentou virar as costas, mas uma repórter se adiantou. "Senhor Brenner, vai ignorar esse pedido em público?" Preso entre sua imagem pública e a verdade que escorria dos olhos de Lucas, Otávio cerrou os dentes. "Mandem uma equipe veterinária ao local agora." Lucas desabou ali mesmo. As pernas dobraram e ele caiu de joelhos no chão de mármore frio. Mas dessa vez, de alívio. Ele havia sido ouvido. Pela primeira vez, ele era alguém. Horas depois, Rufus foi transportado com cuidado para uma clínica veterinária. O diagnóstico era grave, mas havia chance de recuperação. Enquanto o soro gotejava lentamente, Lucas acariciava a testa do amigo e sussurrava: "Você segurou por mim, agora eu seguro por você." E na parede da clínica, dias depois, uma nova foto foi afixada. Um garoto abraçando um cavalo, com a legenda: "Nem toda voz precisa de poder. Às vezes basta coragem." As luzes do leilão real lançavam reflexos dourados sobre taças de cristal e vestidos de gala. Cavalos imponentes desfilavam como reis sobre tapetes vermelhos, enquanto homens engravatados discutiam linhagens e cifras, em vozes afiadas. Era um mundo de aparência perfeita, até que o silêncio foi rasgado por um som destoante. O som dos pés descalços de um menino atravessando o salão de mármore. Lucas surgia no meio do evento como uma ferida exposta. Magro, suado, com a roupa suja e os olhos faiscando determinação. O cabelo colado à testa, o coração aos saltos. Mas era sua voz que paralisou tudo. "Otávio! Otávio Brenner." As conversas cessaram. Os olhares se voltaram como flechas em sua direção. Murmúrios emergiram, cheios de nojo e curiosidade. Quem deixou esse garoto entrar? Deve ser algum mendigo. Seguranças. Mas Lucas já corria pelo corredor principal, desviando das cadeiras e dos olhares hostis, até parar diante do camarote elevado onde Otávio, em seu trono de arrogância, brindava com investidores. "É você!"
gritou Lucas, a voz embargada. Você jogou fora o Rufus, ele tá morrendo. 2 seguranças desceram rápido, tentando conter o garoto, mas ele se esquivou e subiu as escadas do camarote como um raio. A multidão murmurava, indecisa entre o escândalo e a empatia. Otávio permaneceu sentado, sorvendo o resto do champanhe com indiferença, como quem ignora um mosquito. Tire esse garoto daqui, ordenou sem olhar. Mas Lucas não recuou. Eu sei que você lembra dele, Rufus, o cavalo que você usava nas propagandas das suas fazendas, aquele que desfilava nos seus comerciais como se fosse rei, pois agora ele está caído no chão, sem forças. E ainda assim, quando ouve o seu nome, ele relincha. As palavras bateram, forte como tapas. Um dos convidados tossiu constrangido. Uma senhora de vestido verde murmurou, relincha, mesmo depois de tudo? Otávio suspirou, irritado, e finalmente se levantou. Meu tempo é valioso. Esse animal foi descartado por um motivo. Não é meu problema se um cavalo velho está morrendo, disse, olhando diretamente para Lucas. E você devia estar na rua, onde pertence. Lucas sentiu o peito doer, mas ficou firme. Os olhos encheram-se de lágrimas. Ele não é lixo, e eu também não. Ele me deu mais do que qualquer adulto nessa cidade. Ele me deu companhia quando todo mundo me virou as costas. E agora, ele vai morrer achando que você ainda vai voltar para buscar ele. Um silêncio sufocante tomou conta do salão. Foi quando uma repórter se levantou discretamente e ergueu o celular, começando a filmar. Era Renata Duarte, jornalista de um canal conhecido, especializada em causas sociais. Ela viu naquele menino algo que nenhuma matéria conseguira mostrar até então. Verdade. Está tudo sendo gravado, Sr. Brenner, ela disse, a voz firme. Otávio hesitou. As câmeras agora apontavam para ele. Outros convidados pegaram os celulares. Um pequeno motim de atenção começava. Isso é chantagem emocional barata, tentou argumentar. Mas a multidão já não o ouvia. Ouviam Lucas. Ele tem feridas nas patas, tá sem beber há dias. Ninguém quis ajudar, nem as ONGs. Porque eu sou ninguém, mas para ele, eu sou tudo. E ele ainda espera por você. As palavras ecoaram. Um homem de chapéu riu alto tentando quebrar a tensão. Um cavalo que espera por um milionário? Francamente. Mas ao lado dele, uma senhora enxugava discretamente os olhos com um lenço de seda. Às vezes, os animais têm memória, mais nobre que a nossa, disse baixinho. A plateia estava dividida. Alguns riam, outros torciam o rosto de vergonha. Mas ninguém conseguia parar de olhar para aquele menino em pé, diante de um império, com os pés descalços e o coração nu. Otávio, sentindo-se acuado, tentou sair do camarote, mas Renata bloqueou a passagem com um gesto calmo. Senhor Brenner, o Brasil está vendo. Vai se recusar a ajudar um cavalo que ainda chama pelo Senhor? Lucas então deu um passo à frente. As lágrimas agora escorriam livres. Eu não quero dinheiro. Eu só quero que alguém olhe para ele e veja que ele ainda vale algo. O silêncio durou segundos, mas pareceu uma eternidade. Até que um dos convidados, um criador renomado, ergueu a mão. Eu pago o transporte. Agora. Outro, mais atrás. Eu cubro os custos da internação veterinária. O garoto já fez mais que muita gente aqui. Otávio ficou pálido. Sua imagem estava desmoronando e nem todo o seu dinheiro podia impedir. No fundo, sabia que havia perdido. Não só o respeito alheio, mas algo mais precioso. A chance de ser lembrado com dignidade. Horas depois, uma equipe especializada chegou ao terreno baldio. Rufus foi levado com cuidado e Lucas acompanhou cada passo como se estivesse devolvendo a alma do seu amigo à vida. E quando a primeira reportagem foi ao ar,
Com o vídeo do menino descalço enfrentando o império, o mundo assistiu em silêncio. Na legenda da matéria lia-se: o menino que parou um leilão para salvar um coração esquecido. A noite caiu pesada sobre a cidade. O brilho ofuscante do leilão real havia dado lugar a um céu encoberto, sem estrelas, como se até o universo se recusasse a celebrar aquela elite que acabara de expulsar um menino com os pés descalços e a alma em brasa. Lucas caminhava sozinho, os ombros curvados, os olhos ardendo. O orgulho ferido pesava mais do que o corpo cansado. Ele havia enfrentado tudo, e mesmo assim fora tratado como um invasor, um incômodo. A multidão o assistiu ser arrastado fora como se fosse um criminoso. Ninguém o segurou. Nenhum dos que choraram se levantou. Só ficou a promessa, a mesma que ele sempre teve que fazer sozinho: não desistir. O portão do leilão rangeu às suas costas. Ele desceu a calçada quente, sem saber para onde ir, até que uma voz baixa e firme o deteve. Lucas! Ele se virou devagar. Uma senhora elegante de cabelos brancos presos em um coque simples observava-o com olhos antigos e atentos. Vestia roupas discretas, mas bem cuidadas. Havia algo na postura dela que impunha respeito e algo na voz que trazia ternura. Quem é a senhora? Me chamo Estela, Dona Estela, como me chamavam nos tempos de fazenda. Lucas arregalou os olhos. Da fazenda do Otávio? Ela assentiu com um leve sorriso triste. Trabalhei com ele por 30 anos. Cuidava da parte administrativa, dos contratos, registros, contas. Conheci o Rufus quando ainda era potro. Um cavalo com alma de gente. Lucas respirou fundo. Não sabia se podia confiar, mas antes que pudesse perguntar qualquer coisa, a senhora estendeu um envelope envelhecido, selado com um lacre em cera quebrado. Isso é para você. Guardei durante muito tempo. Achei que nunca teria utilidade, mas hoje, quando vi você enfrentar aquela sala cheia de monstros de terno, eu soube. Era a hora certa. Lucas abriu o envelope com cuidado. Dentro havia uma folha amarelada pelo tempo. As letras eram datilografadas, mas a assinatura no fim era clara como o dia. Otávio A. Brenner. O que é isso? A carta de venda do Rufus, explicou Estela, com a voz embargada. Foi vendida a um aras, mas com uma cláusula específica, inserida a pedido da esposa de Otávio, Dona Cecília. Deus a tenha. Ela amava o Rufus mais do que qualquer joia. Lucas leu, os olhos tremendo a cada linha. A cláusula estava ali, escondida entre os parágrafos. O animal em questão deverá ser mantido sob cuidados adequados até o fim de sua vida. Caso não esteja mais a serviço reprodutivo ou de imagem, deverá ser acolhido com dignidade e descanso, sob responsabilidade direta do vendedor. Isso quer dizer que ele não podia simplesmente jogar o Rufus fora? Exatamente. E ele sabia disso. Mas ninguém mais soube, porque quando Cecília morreu, Otávio mandou arquivar tudo. Nunca achou que isso voltaria a assombrá-lo. Lucas apertou o papel contra o peito. Era como segurar justiça nas mãos. Por que a senhora guardou isso? Estela suspirou. Porque não consegui queimar. E porque lá no fundo, eu sabia que alguém um dia teria coragem de fazer. O que ninguém fez? O menino engoliu em seco. Pela primeira vez, sentiu que não estava lutando sozinho. Isso vale? Tipo, é prova mesmo? Mais do que prova. É legal. Se você levar isso à defensoria ou a um advogado, podem obrigá-lo a custear o tratamento. E mais, podem exigir reparação por abandono. Lucas olhou para o céu escuro. Rufus ainda estava na clínica, entre a vida e a morte. Mas agora havia uma chance real. Não só de salvá-lo, mas de dar a ele o que sempre mereceu: respeito. A senhora vai comigo? Até o fim, respondeu Estela com um brilho nos olhos.
Eles seguiram juntos, naquela noite que começava a guardar promessas. E enquanto atravessavam a cidade em direção à luz fraca do centro jurídico, Lucas não era mais só um menino de rua. Ele era a voz de um cavalo esquecido. E agora ele tinha uma prova. No alto de um prédio, uma câmera de segurança gravava os dois caminhando. Dias depois, aquela imagem correria o país em reportagens com a legenda: a cláusula esquecida, a verdade que pode derrubar um império. Mas Lucas não pensava em manchetes. Pensava apenas em uma coisa: Rufus ainda relincha. E dessa, o mundo inteiro vai ouvir. O céu da manhã parecia mais claro naquele dia. Ou talvez fosse o peito de Lucas, agora carregando mais do que angústia, carregando verdade. Ele segurava o envelope com firmeza, como quem protege uma chama em meio ao vendaval. Ao lado dele, Dona Estela guiava os passos com uma calma sábia. Chegaram juntos ao prédio simples da Defensoria Pública, onde o vento agitava bandeiras desbotadas e a porta de vidro mal vedava o barulho da rua. O advogado comunitário chamava-se Dr. Caetano, rosto marcado, olhos fundos, voz pausada como... Quem sabe o peso das palavras? Leu o documento em silêncio, enquanto Lucas mordia os lábios com ansiedade. Essa cláusula é clara, disse por fim, olhando para Lucas, e vinculativa. Se Rufus foi abandonado, há quebra de contrato. Se o abandono agravou a saúde do animal, podemos pedir reparação. E mais, podemos exigir o cumprimento imediato das obrigações sob pena de penhora de bens. Lucas arregalou os olhos. Quer dizer que ele vai ter que cuidar do Rufus, mesmo sem querer? Não só isso, vai ter que responder por cada gente que negligenciou o que assinou. Otávio Brenner não é só um milionário, é agora oficialmente um réu. Dona Estela sorriu, discreta. Lucas, porém, ainda sentia um nó no estômago. Sabia que Otávio não era o tipo de homem que recuava sem lutar. Mas o que nenhum dos três previu foi o que viria a seguir. No mesmo dia, a repórter Renata Duarte, que havia filmado o embate no leilão, publicou a matéria em seu canal. O menino e o cavalo descartado, a cláusula que pode destruir um império. A imagem de Lucas ajoelhado, segurando a cabeça de Rufus, circulou como fogo em capim seco. A ferida do cavalo, os olhos suplicantes, a expressão desesperada do menino tocavam fundo até nos mais céticos. Em poucas horas, hashtags explodiam nas redes sociais. Justiça por Rufus, Otávio explique. Lucas não está só. Perfis de ONGs, veterinários, artistas e celebridades começaram a compartilhar a história. Um influenciador postou: como um menino sem nada enfrentou tudo por alguém que não podia falar, e como um homem, contudo, teve coragem de virar as costas. O nome de Otávio Brenner subiu nos trending topics, pelas razões erradas. Tentando conter o dano, o magnata convocou assessores, deletou perfis, pagou para remover vídeos, mas era tarde demais. Quanto mais tentava silenciar, mais viralizava. A internet não perdoava e agora exigia. Exigimos que Otávio Brenner cumpra a cláusula do contrato com Rufus. Justiça já! Dizia o abaixo-assinado que somava 400 mil assinaturas em 2 dias. Em um gesto que surpreendeu até o Dr. Caetano, o juiz responsável acatou com urgência a ação movida pelo advogado comunitário. Determinou cumprimento imediato da cláusula de guarda e tratamento do animal em caráter irrevogável, sob pena de multa diária e penhora progressiva de bens relacionados à propriedade rural. Otávio reagiu com fúria. Bateu na mesa de mogno, gritou com advogados, acusou a imprensa, insultou seu próprio passado. Mas nada disso importava mais. A maré havia virado. No fim daquela semana, um comboio de veículos da justiça, veterinários e jornalistas chegou à clínica onde Rufus lutava para viver.
O cavalo havia melhorado, mas ainda precisava de tempo, soro e cuidado. Um veterinário colocou a mão sobre a testa do animal e disse: "Ele resistiu, porque alguém resistiu por ele." Lucas, ao lado, não conteve o choro. O repórter perguntou: "E agora, Lucas, o que você sente?" O menino enxugou os olhos com a manga poída da camisa. Respondeu com voz firme: "Sinto que ele vai viver e que dessa vez vão ter que olhar para ele e para todos os que ninguém vê." Dias depois, uma ordem judicial determinou a destinação de recursos de Otávio para a criação de um abrigo de recuperação para cavalos abandonados. E, ironicamente, teria que levar o nome Instituto Rufus de Proteção Animal. Lucas foi convidado a acompanhar a gestão. Dona Estela foi nomeada conselheira honorária. E o doutor Caetano ganhou o respeito que há anos tentava construir. Otávio Brenner perdeu contratos, status, reputação, mas ganhou o que nunca quis, a verdade estampada nos jornais. Em uma das paredes do novo abrigo, uma pintura simples mostrava um menino abraçando um cavalo. Abaixo a frase: "Quando ninguém ouve, a coragem fala." O processo seguia seu curso. A opinião pública estava do lado de Lucas, a justiça pela primeira vez também. Mas nada disso importava para Rufus. O cavalo, agora em repouso, em um pequeno espaço montado com doações e equipamentos improvisados, começava a ceder. Não aos inimigos, mas ao tempo. Ele não comia há 2 dias. Mal conseguia manter os olhos abertos. E pela primeira vez, não relinchava. Nem para Lucas. "Fica comigo, tá?" sussurrava o menino, com a cabeça apoiada no pescoço magro do animal. "Só mais um pouco, só mais um." Lucas passava as noites em claro, com o corpo encostado no de Rufus, tentando manter calor nos ossos frios do amigo. Enchia seringas com água e glicose, gota por gota, tentando forçá-lo a engolir. Molhava os lábios rachados do cavalo com as próprias mãos, cantava baixinho, rezava: "Eu prometi que você ia ver o campo livre. Eu prometi que você não ia morrer sozinho." Mas Rufus não reagia, e foi então que o céu desabou. Na madrugada de sexta-feira, uma tempestade furiosa atingiu a cidade. Raios cortavam os prédios como garras e a chuva caía em torrentes que afogavam as ruas. O abrigo improvisado começou a alagar. A lona plástica voou com o vento. A água invadiu o terreno em minutos. Lucas acordou com os pés submersos e trovões rasgando o ar. "Rufus, acorda! A gente tem que sair daqui!" O cavalo sequer se mexeu. A água já lhe chegava às patas. O chão virou lama. Lucas tentou puxá-lo, empurrá-lo, gritou. Mas Rufus estava mole, o corpo entregue. O menino chorava sem respirar. O mundo parecia desabar ao redor. Foi então que algo dentro de Lucas explodiu. Gritando de dor e desespero, ele passou as redeias sobre os ombros finos, agarrou a parte de baixo do peito do cavalo com os braços, fincou os pés na lama e puxou com toda a força que o amor pode oferecer. Um passo, outro, escorregava, caía, afundava, mas puxava. O vento uivava como fera, relâmpagos iluminavam a cena. Um menino franzino arrastando um cavalo moribundo pelo barro, como se arrastasse um templo vivo, uma promessa. A água batia em sua cintura. Ele mal conseguia respirar. "Só mais um pouco, Rufus, só mais um." Mas o chão sumiu sob seus pés. Um redemoinho da enxurrada o arrastou e o jogou contra uma cerca de arame. A pele rasgou. O sangue se misturou à lama. Ele se segurou em uma raiz, com os braços tremendo, e puxou de novo. E foi nesse momento que ouviu vozes. "Ali! Eu vi ele! É o menino!" Alguém gritou. Faróis cortaram a noite. Um caminhão da ONG, carregado com voluntários, apareceu. Eles haviam voltado, tocados pela história, pela repercussão, pelo vídeo da chuva, pelo menino. 3 homens pularam da caçamba e correram até Lucas, que mal conseguia falar. "O cavalo tá morrendo."
Mas agora havia braços fortes, e cordas, e cobertores, e caminhão com rampa. Rufus foi erguido com cuidado, e Lucas, desmaiado de exaustão, foi colocado ao seu lado, coberto por uma manta térmica. No abrigo provisório da ONG, horas depois, os dois estavam vivos. Fracos, mas vivos. A coordenadora, a mesma que antes o ignorara no balcão, agora chorava ao segurar a mão do menino. "Você fez o que nenhum de nós teve coragem de fazer", disse emocionada. "Você lutou quando todo mundo desistiu, inclusive a gente." Lucas apertou a mão dela, ainda zonzo, mas consciente. "Ele ainda vai ver o campo. Eu prometi." A cena viralizou novamente, agora com um novo título. Menino arrisca a vida para salvar cavalo abandonado, e o mundo finalmente o ouviu. Rufus sobreviveu à enchente, graças a Lucas. E agora, mais do que nunca, ele carregava algo que nem a tempestade poderia tirar: dignidade. Lucas, em repouso, sonhou naquela noite com campos abertos, ele e Rufus correndo lado a lado, sem cercas, sem grades, sem medo, e pela primeira vez em semanas, Rufus relinchou, mesmo fraco, mesmo deitado, um som baixo, rouco, mas real. E Lucas sorriu no sono. Eles ainda estavam ali, juntos, e nada nem ninguém ia separá-los agora. O salão do fórum estava lotado, não apenas de advogados e jornalistas, mas de algo mais raro: esperança. Crianças de abrigos foram levadas para assistir. ONGs de proteção animal estavam representadas. Havia até celebridades sentadas discretamente entre os bancos de madeira, esperando para ver com os próprios olhos o menino que mudou o país com um grito, um cavalo e um coração impossível de quebrar. Lá na frente, em uma cadeira solitária, Lucas esperava o seu momento. Vestia uma camisa emprestada, abotoada com dificuldade. Os cabelos estavam penteados, mas o brilho nos olhos ainda era o mesmo. Aquele que ninguém conseguiu apagar. No pescoço, um colar simples feito de fios de palha trançados com nós rústicos. Nele pendia uma pequena medalhinha de lata. Era uma medalha de bravura, feita com a argola enferrujada que um dia prendeu Rufus no cercado podre. Lucas mesmo tinha amarrado os fios, e agora a usava, não por ele, mas por Rufus. O juiz, um senhor de barba espessa e olhos marejados, pediu silêncio e convidou Lucas a falar. O menino caminhou até o centro da sala. Estava sozinho diante de microfones, câmeras, olhos. Mas em sua mente só havia uma imagem. Rufus deitado, olhos fechados, coração valente, respirou fundo e começou. "Eu não sou advogado, nem político, nem nada disso. Eu sou só o Lucas. Mas eu vim aqui por alguém que não pode falar." A sala prendeu o ar. O nome dele é Rufus, um cavalo velho, feio, manco, que ninguém quis, nem mesmo quem o criou, nem mesmo quem o prometeu um descanso digno. Lucas ergueu a mão, mostrando o colar. "Eu fiz isso aqui para ele. É a medalha dele. Porque ele lutou todos os dias, mesmo com dor, mesmo sozinho." O juiz limpou discretamente os olhos com um lenço. "E sabe o que é mais triste?" continuou Lucas com a voz embargada. "Não é que ele ficou velho. Todo mundo envelhece. O triste é que jogaram ele fora, como se ele não servisse mais, como se fosse lixo, e isso não pode acontecer." Silêncio. "Porque se a gente joga fora um cavalo velho, amanhã vão dizer que criança de rua também pode ser esquecida. E eu sou uma delas, e eu sei como dói." Algumas pessoas na plateia choravam abertamente agora. Jornalistas largavam os bloquinhos. O país assistia pela TV, milhões acompanhavam a transmissão online, e a hashtag Medalha para Rufus explodia em tempo real. Lucas baixou os olhos, então os ergueu de novo, encarando o juiz com coragem crua. "Eu não quero vingança.
Eu só quero que o Rufus tenha o que merece, que nenhum animal mais passe pelo que ele passou, que nenhuma criança ache que só porque nasceu no beco errado vale menos. E com a voz trêmula finalizou: eu não tenho ouro nem sobrenome, mas tenho a verdade, e é isso que eu deixo aqui hoje. A sala irrompeu em aplausos. O juiz bateu o martelo com firmeza e, com a voz embargada, declarou: esta corte reconhece o impacto moral e legal do caso, e, considerando o documento apresentado, os testemunhos e, acima de tudo, a dignidade que este jovem demonstrou perante o país, decido: Otávio Brenner será obrigado a custear integralmente os cuidados de Rufus até o fim de sua vida. Além disso, será destinada uma parte considerável de sua fortuna à ONG de proteção animal envolvida, que agora será renomeada como Projeto Rufus, em homenagem à luta por vidas que ninguém quis ver. E, por fim, este tribunal recomenda que seja concedida a Lucas da Silva o título de cidadão honorário pela defesa da vida e da justiça social. As pessoas se levantaram em aplauso. Otávio, sentado entre seus advogados, permaneceu imóvel, derrotado não pela justiça, mas pelo coração de um menino que venceu o império com os pés descalços e a alma inteira. Horas depois, em frente ao abrigo, Lucas colocou a medalhinha de palha no pescoço de Rufus, que agora conseguia ficar de pé por alguns minutos. O cavalo encostou o focinho em seu peito e, como se entendesse tudo, soltou um pequeno relincho. Lucas sorriu. Eu disse que você ia vencer. O pôr do sol coloria o céu como nunca antes. E na entrada do abrigo recém-inaugurado, uma placa nova brilhava sob a luz. Projeto Rufus, porque todo ser vivo merece ser lembrado com respeito. E abaixo, em letras pequenas, a frase que virou o símbolo de uma geração: nenhuma vida é descartável. O novo abrigo Projeto Rufus florescia como nunca. Paredes recém-pintadas com murais coloridos, jardins cuidadosos, sombra fresca sob árvores frutíferas e um silêncio doce quebrado apenas pelos relinchos suaves e passos preguiçosos de animais em paz. E entre eles repousava o mais esperado de todos, Rufus. O velho cavalo agora tinha um espaço só seu, com cama de palha limpa, água filtrada, comida nutritiva e carinho todos os dias. Seu corpo ainda mostrava marcas da luta, mas os olhos voltavam a brilhar. Lucas o visitava diariamente. Tinha até uma carteirinha especial de amigo vitalício, com sua foto e uma frase escolhida por ele mesmo: o amor é mais forte que o abandono. Naquela tarde ensolarada, o abrigo organizava uma pequena cerimônia para marcar oficialmente a nova fase do projeto. Voluntários, veterinários, jornalistas e até crianças de comunidades vizinhas estavam presentes. Havia música suave tocando ao fundo e um cheiro de grama recém-cortada no ar. Lucas chegou com sua medalhinha de palha nas mãos. Trazia um brilho no rosto que misturava orgulho e ternura. Caminhou até o cercado de Rufus, que estava deitado, sereno. Oi, amigão, disse em voz baixa. Hoje o lugar tem seu nome. Hoje o mundo não te esqueceu. Rufus, como sempre fazia, piscou devagar. Mas algo diferente aconteceu. O cavalo mexeu a cabeça. Depois, uma perna. O silêncio caiu sobre a multidão. Lucas parou. Um arrepio percorreu sua espinha. Espera aí, murmurou. Com um esforço que parecia vir do fundo da alma, Rufus apoiou as patas dianteiras no chão, trêmulo, mas firme. O corpo todo sacudiu. As pessoas começaram a se levantar dos bancos, os olhos arregalados. Ele está tentando, disse uma das veterinárias emocionada. Rufus fez força. Por um segundo pareceu que ia cair de lado, mas não caiu. Ele se levantou, ficou em pé, sozinho. Pela primeira vez em semanas,
Lucas cobriu a boca com as mãos. As lágrimas jorraram sem pedir licença. A multidão explodiu em aplausos. Algumas pessoas choravam, outras filmavam. Todas sentiam que estavam presenciando algo além da lógica. Estavam vendo um milagre de amor. E então, como se soubesse exatamente onde deveria estar, Rufus deu um passo e outro, com calma, firmeza. Ele caminhou na direção de Lucas. O menino ajoelhou-se, abrindo os braços. O velho cavalo encostou o focinho em seu peito como fizera tantas vezes. Mas desta vez havia algo a mais. Havia vitória, havia vida. Lucas apertou o pescoço de Rufus e sussurrou: "Você conseguiu, meu campeão! Você conseguiu!" A multidão aplaudiu novamente. Um dos voluntários filmou a cena e postou com a legenda: "Depois de tudo, ele andou, porque alguém nunca desistiu dele." A publicação ultrapassou 20 milhões de visualizações em 2 dias. E em um apartamento distante, em um andar alto de um prédio luxuoso, Otávio Brenner assistia à cena em silêncio. Sozinho. A imagem tremida mostrava Rufus se levantando, Lucas chorando, o público vibrando. O velho empresário segurava uma taça de vinho intocada. Seus olhos, antes duros como aço, marejaram. Um nó se formou em sua garganta. E pela primeira vez em décadas, ele chorou. Não pela derrota pública, mas porque algo dentro dele, até então sufocado pelo orgulho, havia finalmente quebrado. A lembrança do Rufus potro, do toque de Cecília, do tempo em que ainda havia ternura. O silêncio da sala foi quebrado apenas pelo som abafado de seu próprio choro. Enquanto isso, no abrigo, Lucas e Rufus permaneciam lado a lado, como sempre estiveram, como sempre estariam. Ao fundo, crianças pintavam um novo mural com as palavras que agora ecoavam pelo país inteiro. Um animal velho não é lixo, uma criança de rua não é invisível, o amor não tem pedigree, tem coragem. E naquele fim de tarde dourado, enquanto o vento soprava com leveza, e os sinos dos portões tilintavam em sintonia com os corações presentes, uma certeza se firmava. Eles venceram, juntos. O tempo passou, não muito, mas o suficiente para que feridas começassem a cicatrizar e corações a se transformar. O projeto Rufus tornara-se um símbolo nacional. Histórias de abandono agora tinham onde encontrar recomeço. Cavalos idosos, cachorros, cegos, gatos sem dentes, todos tinham um lugar ali, um lar. Lucas visitava o abrigo todos os dias. Era mais do que voluntário, era símbolo vivo de resistência, amor e justiça. Sua imagem estava em cartazes, campanhas, murais, mas ele continuava o mesmo menino, pés firmes na terra, mãos gentis, olhos que escutavam o que ninguém ouvia. Rufus, embora velho, vivia dias doces. Dormia em paz, recebia visitas de crianças e andava de vez em quando com passos lentos, mas orgulhosos. Ao seu redor, nunca faltavam mãos cuidadosas, afagos, palavras suaves. Ele agora era mais que um cavalo, era uma lenda viva. Foi em um fim de tarde dourado, com o céu desenhado em tons de rosa e laranja, que um carro preto discreto parou diante do abrigo. Dele desceu um homem de terno simples, expressão abatida e passos lentos. Otávio Brenner. Ele caminhou até a entrada, onde Lucas molhava as plantas com um regador azul. Ao vê-lo, o menino congelou. Por um instante, todo o passado voltou, mas antes que qualquer palavra saísse, Otávio retirou o chapéu e baixou os olhos. "Eu", disse com dificuldade, "eu não vim justificar nada, nem tentar limpar o que não dá. Eu vim pedir desculpas." Lucas franziu a testa. "Desculpas?" "De verdade." Os olhos de Otávio estavam marejados. "Você me fez ver quem eu era e quem eu deixei de ser. E, acima de tudo, me fez lembrar de alguém que eu amava muito, minha esposa, Cecília. Ela acreditava que toda vida tem valor. E eu enterrei isso junto com ela. Até agora."
Lucas ficou em silêncio. Observava aquele homem que antes era um gigante intocável e agora parecia pequeno, real, vulnerável. Eu quero financiar um novo abrigo, só para animais idosos, em todo o país, um em cada estado. E quero que você seja o embaixador do projeto. A voz deles, a ponte entre o mundo e os invisíveis. Lucas piscou, sem acreditar. Eu? Quem mais poderia ser? A resposta veio com lágrimas, mas dessa vez eram suaves, não de dor, de aceitação. Se for para mudar vidas, como a do Rufus, então eu aceito. Eles apertaram as mãos, um gesto que selava não apenas um acordo, mas uma nova história. Semanas depois, em uma cerimônia simbólica, o novo projeto foi anunciado. Rede Estrela, abrigos para vidas esquecidas. Uma homenagem a Cecília, uma promessa renovada. Lucas foi nomeado oficialmente como Embaixador Jovem Nacional da Causa Animal Idosa. Aos 12 anos, ele já tinha feito mais por vidas negligenciadas do que muitos fariam em uma vida inteira. E sua própria vida também mudaria para sempre. A ONG, tocada pela história, pelos gestos, pela alma grande do menino, decidiu adotá-lo. Não apenas legalmente, mas emocionalmente. Lucas ganhou uma casa, uma família, um quarto com janela para o céu, um guarda-roupa com roupas só dele, um cachorro chamado Juca, e amor, um amor que não cobrava nada, só queria ficar. Rufus viveu mais 2 anos. Anos em que não lhe faltaram abraços, sol, sombra e maçãs cortadas em pedacinhos. No último dia, com o corpo já frágil e a respiração lenta, ele descansou no colo de Lucas, cercado de flores e velas, ouvindo a voz do menino que nunca o abandonou. Vai, campeão, corre livre agora. Você já ensinou tudo o que tinha para ensinar. E Rufus partiu com dignidade. Como deve ser. O vídeo do adeus emocionou o país. Crianças fizeram desenhos. Escolas realizaram rodas de conversa sobre empatia. ONGs receberam mais voluntários. Até projetos de lei foram discutidos em seu nome. E no alto de uma colina, onde o vento acaricia as árvores e os sinos tilintam com suavidade, uma estátua de bronze foi erguida. Lucas e Rufus, lado a lado. Na base, gravada para sempre, uma simples frase: ninguém é descartável, nem um cavalo, nem uma criança, nem um coração. A luz do fim da tarde banha os campos com tons dourados e quentes. O céu parece pintado à mão, como se o universo decidisse por um instante parar e contemplar. Ao longe, 2 corpos se movem em perfeita sintonia. Lucas corre descalço, sorrindo, com os cabelos ao vento. Ao seu lado, trotando com passos firmes e calmos, está Rufus. Mesmo velho, o cavalo ergue o pescoço com orgulho. A leveza nos seus passos, a alegria nos olhos de Lucas. Os dois seguem juntos por um campo aberto, verde e infinito. Livre de cercas, livre do passado. Quantos Lucas e quantos Rufus ainda estão por aí, esperando por alguém que lute por eles? Esperando por um olhar que veja valor onde todos só veem cansaço ou sujeira? Esperando simplesmente por amor. Essa não é só uma história sobre um cavalo e um menino. É sobre dignidade, sobre coragem e sobre não virar o rosto quando alguém precisa de nós. Se essa história tocou o seu coração, compartilhe, inscreva-se no canal e comente aqui embaixo qual parte mais te emocionou. E me diga, você já fez algo por alguém que ninguém mais queria?